primeira coisa que fizemos foi começar a reduzir o número de utentes e, sobretudo, a fazer uma seleção dos utentes, sobretudo dos doentes de risco. Começámos a falar com eles e a dizer que não seria uma boa altura para eles continuarem aqui. Depois, a outra fase, quando já estávamos fechados, era manter alguns serviços que que os doentes pudessem aderir, pudéssemos continuar a tratar e a prestar serviços. E isso aconteceu. Nós não fechámos completamente no sentido de fechámos em termos presenciais, mas continuámos a ter atendimento através de e-mail, através de telefone e depois 2 serviços essenciais que foram também muito importantes, que foi a parte de terapia da fala, através das plataformas da Zoom, que nessa altura apareceu, e também pilates, preparação para o parto e o pós-parto, foram estas as atividades que nós mantivemos. Nós inicialmente começámos por recorrer aos mails e mandar trabalhos, digamos assim, atividades por mail para os pais. Tivemos que nos pôr um bocadinho no papel dos pais, não é? E pensar, ok, temos aqui um adulto que quer ajudar, mas que não percebe nada de terapia da fala, neste caso, não é? E, portanto, ao mandarmos os e-mails, ou ao mandarmos o material, as atividades, tínhamos que estruturar de forma a dar as indicações para os pais conseguirem eles serem o terapeuta em casa. Pronto, isso é um desafio, porque para nós uma simples atividade é óbvio, não é? É assim que se faz. Para os pais não é. E então começámos por enviar algum trabalho por mail e também pedir o feedback. Ok, estão a conseguir fazer, está a resultar, estão a ter que dificuldades para nós conseguirmos reajustar e dar um apoio o melhor possível. Há coisas que o utente não consegue fazer sozinho, isso é um dos problemas da fisioterapia, por exemplo, em relação à terapia da fala, em que tem que haver um determinado número de terapias manuais e, inclusive, utilização de aparelhos de eletroterapia para otimizar a reabilitação e que nós estávamos impedidos de utilizar naquele doente. Até porque a nossa população é maioritariamente idosa e não tem acesso aos meios digitais. E daí também há alguma dificuldade, porque podemos usar os meios digitais para acompanhar um ou outro doente, mas a maior parte dos doentes não tínhamos essa capacidade. E esse foi o nosso maior receio, é que quando isto tudo reabrisse e quando eles reiniciassem, todo o processo de reabilitação tivesse andado para trás. Houve uma necessidade de reaprender a fazer e de reaprender a ser terapeuta, porque ter a barreira física de um ecrã é completamente diferente. Aliás, o que é curioso é que, mesmo depois de termos aberto a clínica em termos de funcionamento presencial, houve algumas pessoas que, por exemplo, na questão de terapia da fala, pais, que preferiam manter essa atividade através da plataforma e não presencialmente. Em termos de pilates, por exemplo, nós ainda não iniciamos a atividade presencialmente, exatamente porque implica uma quantidade de pessoas, conjunto de pessoas no mesmo espaço, que eu não achei que fosse seguro. Eu queria chegar a todo lado. Havia coisas que eu queria ter o máximo de conhecimento possível, portanto tinha que ler muita coisa, tinha que estar a par de tudo o que ia saindo e era colocar, por outro lado, sempre a pensar no reinício da atividade e o reinício em segurança para os utentes e em segurança para os colaboradores, que era essencial. O feedback foi bom. Os pais, ao início, estavam um bocadinho assustados, não é? Porque muito material da terapia, das outras atividades, da escola, pronto. Mas o feedback foi bom, porque, principalmente para aqueles meninos de pré, não é? Que não estão ainda na primária, não havia muitos trabalhos, e os meninos estavam em casa fechados, e então os pais queriam muitas atividades para poderem ter coisas para fazer com eles. Não podiam ir para a rua, não é? Não se podia sair. Então, quanto mais atividades nós mandássemos, mais satisfeitos os pais ficavam. Portanto, foi um feedback bastante positivo. Nesse sentido, foi muito bom. Aqui, quando os doentes terminaram, nós tivemos sempre, percebemos com qualquer pessoa que
iriam haver alterações na nossa vida com o Covid, e antes dos doentes terminarem mesmo, houve logo um cuidado de reforçar, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, faça este alongamento, faça este fortalecimento, e posteriormente houve efetivamente um acompanhamento. Nós conseguimos fazer, foi uma colega que ficou em teletrabalho e que conseguiu fazer, ter doentes suficientes para dar aulas de pilates clínico. Como normalmente são pessoas de uma faixa etária que conseguem trabalhar com os meios digitais, com o computador, e conseguem perceber o que lhes é pedido, o trabalho com o pilates clínico continuou em teletrabalho. E continua ainda agora, precisamente por causa do distanciamento social, para termos condições de segurança da pessoa poder fazer o seu exercício adequadamente, com acompanhamento, porque a colega vai visionando, claro que sempre com algumas limitações, não é a mesma coisa que ter visão direta, mas há um acompanhamento e consegue-se fazer. E isso aí foi um sucesso. Em alguns meninos, alguma evolução positiva, porque os pais tiveram 24 horas para eles, não é? E com as nossas indicações conseguiram estar 24 horas a estimular, que é diferente quando estão na escola, não é? Naturalmente. Nós tivemos a possibilidade de contactar com as várias áreas, inclusive com a vossa, com o gabinete de imagem, dos sistemas de informação, que também foram muito importantes, os serviços auxiliares. Eu cheguei a vir cá algumas vezes para perceber os espaços, para vermos o que é que era possível, porque houve várias outras hipóteses de reiniciar noutros espaços, de outra forma. Do recursos humanos, sim, que tivemos também um contacto muito direto, porque era preciso tomar decisões de como iríamos fazer, com a indicação do diretor-geral e da presidente do Conselho de Administração. Eu acho que na Fundação nós comunicamos bem. Eu pessoalmente não tenho, com as compras, por exemplo, a parte das compras, porque era preciso haver indicação dos produtos, tudo funcionou. Eu acho que funcionou muito bem. Essa foi a parte que foi importante, penso eu, foi securizante para o lar e para a Fundação, sentir que se houvesse alguma coisa no lar, se houvesse utentes que ficassem doentes com o Covid, podiam ter aqui um espaço, e isso foi securizante para a Fundação e para o lar. Foi um bocadinho mais angustiante para mim, porque eu pensei como é que eu vou reiniciar. Se estivessem doentes não podíamos, como é lógico, reiniciar, não é? Assim como as camas vieram, também se foram embora. Isso foi muito bom, acho que foi muito bom, sobretudo para os idosos que estiveram seguros durante este tempo todo. Gerou-se um espírito de equipe e de união que antes, se calhar, era mais difícil. Era mais difícil de se conseguir. Porque às vezes é difícil reunir toda a gente. O nosso trabalho é essencialmente técnico, não temos muito tempo para reuniões, não é? E às vezes é difícil reunir toda a gente. E esta foi uma forma de conseguirmos reunir todos. Era importante nós também, para além de fazermos bem, demonstrarmos que estamos a fazer bem. Para que as pessoas, quando regressassem e vissem, percebessem que estão seguras aqui. Essa é uma parte essencial. Havia um plano de contingência com realmente os regulamentos muito bem definidos, um termo de responsabilidade que era preciso que os doentes também assinassem, um inquérito por telefone e depois presencialmente para se perceber as condições dos doentes, que 15 a 30 dias antes, o que é que tinha acontecido com eles e com os familiares, para que quem viesse para aqui não colocasse em risco ninguém. E isto também em termos dos profissionais. Portanto, todos os profissionais foram observados pela
medicina do trabalho. Eu penso que as pessoas cada vez mais se sentem seguras Sim, e percebem e nem sequer há às vezes aquele entrave, mas porque é que eu não posso entrar já e não posso usar isto? As próprias pessoas sentem-se seguras e percebem que os procedimentos que estão fazem sentido. Acredito que o ser humano tem uma capacidade de imaginação e de conseguir dar a volta a coisas que às vezes são impensáveis. Nós todos estamos a aprender a viver outra vez, não é?